Sejam bem-vindos ao nosso episódio 17 da 7ª temporada. Nós estamos entrando hoje no 6º dia do projeto A Bússola, que são 70 dias de consagração, jejum, oração, devocional, de reposicionamento também. E o nosso tema de hoje é chamada antes de nascer. E o nosso versículo está em Gálatas 1, no versículo 15, que diz assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou, pela sua graça, revelar em mim o seu Filho. Deus não esperou você se tornar capaz para te chamar. Ele te separou, minha irmã, antes de você saber o que era capacidade. Esse texto de Jeremias, ele nos mostra o conhecimento prévio que Deus conheceu e destinou antes da formação do ventre. Gálatas 1,15 mostra a confirmação apostólica dessa mesma verdade. Paulo, décadas depois de convertido, entende que a sua separação para o chamado não começou na estrada de Damasco. Ele teve essa revelação, mas foi no ventre da sua mãe. Eu quero te lembrar hoje que Deus ele não te conheceu pelo seu histórico. Às vezes nós ficamos presos naquela história que nós construímos até aqui. Mas você não é conhecida por Deus por aquilo que você fez. Ele te conheceu por dentro, antes de você ter uma história. Você tem noção de quem é que foi que escreveu esse texto? Esse texto foi escrito por Paulo. Esse mesmo, aquele que foi o perseguidor da igreja. Ele que, mesmo tendo um passado de violência, ele reconhece que a separação para o chamado já existia antes de qualquer erro que ele cometeria. O chamado que Deus colocou em você, minha querida irmã, é mais antigo do que qualquer erro que você viria a cometer. Isso significa que o seu chamado não é recompensa por um bom comportamento, tá bom? Porque às vezes nós achamos que o chamado é a recompensa porque nós somos santas, porque nós oramos, porque nós buscamos e tudo mais. É uma decisão soberana, tomada fora desse tempo cronológico que nós conhecemos, incondicional ao seu desempenho. Você consegue me entender? Mas eu tenho que te dizer que a mente humana, ela tende a medir o propósito pelo relógio. Já é tarde demais. Eu devia estar mais longe. Outros já alcançaram o que eu ainda não comecei. Coisas nesse sentido, sabe? Essa comparação cronológica é uma das formas mais eficazes de paralisar uma mulher que tem chamado. Mas o relógio dos homens não tem jurisdição sobre o calendário de Deus. Paulo levou anos perseguindo a própria vocação que carregava sem saber. Isso não anulou o chamado dele, apenas atrasou o reconhecimento, sim, o reconhecimento dele. Anos de atraso não vão apagar um chamado eterno. A cura que nós estamos falando hoje não é acelerar o tempo, é parar de tratar o atraso como sentença e começar a tratá-lo como um capítulo. Minha irmã, é tão sério tudo isso que nós estamos falando hoje, porque uma mulher que não crê ter sido chamada desde o ventre, ela vive apagando incêndios de insegurança. Ela fica comparando a sua trajetória com as outras pessoas. Ela adia as decisões por achar que ainda não é hora. Ou trata os seus anos difíceis como prova de que perdeu o time de Deus na sua vida. Seus anos difíceis, minha irmã, não são desperdício, são formação disfarçada de atraso. Mas conhecer o chamado anterior ao nascimento muda a pergunta de será que ainda dá tempo para por onde eu recomeço agora? Eu quero dizer para você que você não precisa recuperar o tempo perdido. Precisa apenas responder ao chamado que nunca deixou de existir. O meu conselho para você hoje é pare de medir o seu propósito pelo calendário.
e comece a medi-lo pela fidelidade de Deus. Ele não observa relógio quando decide usar alguém. Ele observa a disposição do coração. Eu quero trazer algo muito forte para você agora. Porque Deus, ele não está procurando quem chegou primeiro. Ele está procurando quem está disposto a responder agora e permanecer respondendo diariamente. Os anos que você acha que perdeu não anulam o seu destino. Eles só atrasam o dia em que você olharia para trás e entenderia que esse chamado sempre esteve escrito. Não é tarde demais, tá bom? Isso eu tenho que deixar claro aqui para você hoje. É apenas a hora em que você finalmente está pronta para ouvir. Nesse tempo de reflexão, pegue aí o seu diário de bordo e vamos de pergunta. Que mentira sobre atraso você tem aceitado? E que verdade sobre o seu chamado eterno você precisa declarar hoje no lugar dessa mentira? Anote aí no seu tempo de reflexão, com seu diário de bordo. Não esqueça, faça o seu diário de bordo, nós vamos apresentá-lo no dia 19/9, juntas. Eu com o meu, você com o seu, diante do Senhor. Eu quero encerrar por aqui, abençoando a sua vida, a sua casa, e nós nos vemos no próximo episódio, se o Senhor nos permitir.